E eu quero ler para vocês lá em Juízes, mais uma influenciadora. Juízes, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor. Juízes 4, versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, quanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Amém? Aqui nos fala de uma mulher bem conhecida, Débora, né? Que na Bíblia quer dizer abelha, que simboliza uma mulher trabalhadora, corajosa, sábia, diligente, o que é muitas mulheres que estão aqui, corajosas, sábias. E nos conta a história aqui em Juízes, que depois da morte de Josué, nações, ou melhor, gerações, passou uma, passou duas, e eles foram esquecendo do Senhor, foram esquecendo de Deus, do sobrenatural, dos milagres que o Senhor fazia. E ninguém mais se lembrava de Deus. E assim eles foram se dobrando, foram adorando, se curvando a outros deuses, né? Então aqui a palavra nos diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E naquele tempo, que tempo? O tempo que eles estavam sendo oprimidos, a palavra diz que violentamente. A juiz era Débora. E o Senhor já tinha levantado homens juízes antes de Débora, né, para julgar o povo. E o Senhor era com eles, diz a palavra. O Senhor era com os juízes, assim como o Senhor era com Débora também. E ela julgava embaixo das palmeiras. Ela julgava o povo, subiam até ela para ser julgados. E se levantou naquele tempo uma guerra, né? Uma batalha. E Débora era a juíza. E o Senhor era com Débora também, diz. E Débora disse a Baraque: vamos, o Senhor mandou, né? Junta 10.000 homens para ir à peleja, porque o Senhor é conosco. E o Senhor fala essa noite com nós, que muitas vezes nós estamos, como aqui já foi dado o exemplo, com o celular na mão, né? Passamos tempo, horas, olhando ali as redes sociais, o Instagram, ali o Facebook, e vamos olhando, vamos vendo, influenciadas por aquilo ali, pelas notícias do mundo, por influências, pessoas sinceramente que não nos influenciam em nada, ou melhor, não tem que nos influenciar em nada. Nós não temos que nos deixar ser influenciados por pessoas ou por coisas que não edificam em nada a nossa vida. Ver uma receita de uma comida, de um bolo, ver uma roupa que está na moda, isso não é pecado, isso nós vemos mesmo. Mas tem outras coisas que não cabe a nós. Mulheres que se dizem mulheres de Deus, está olhando, está vendo, está escutando, e ali nós passamos um tempão na frente do celular. Mas nós lendo aqui a história de Débora, nós nos detemos o que essa mulher era. Essa mulher era uma mulher de Deus, uma profetisa, uma mulher escolhida pelo Senhor. E lá no 8, 3, 4... no capítulo 4, versículo 8, diz assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Essa é a palavra do Senhor. Por que que esse homem falou: se tu não fores, eu não vou? Porque ele sabia quem estava com Débora. Ele sabia o Senhor que Débora servia.
era um Deus de milagre, era um Deus do sobrenatural. Se esse Deus maravilhoso não estivesse com a juíza, eles não iam ganhar a batalha, ele iria morrer. E ele disse: se tu não for, eu não vou. Como disse Moisés: Senhor, não nos faça subir daqui. Se tu não for, nós não vamos. É isso que nós, mulheres de Deus, temos que dizer muitas vezes. Nós não vamos sair daqui. Vocês, nós temos que entender, visitantes que estão aqui, que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão olhando para nós todo o tempo, seja dentro das nossas casas, seja no local de trabalho, seja na universidade, seja na rua, estão nos olhando, porque querem, não falam, mas querem ser influenciadas por nós, por nosso testemunho, pela nossa vida. Estão esperando nós só colocar o nosso pé, nós levantar a nossa mão, nós dobrar os nossos joelhos para fazerem igual. Porque nós somos influenciadas, nós somos pessoas que influenciam, sim. E somos influenciadas também. Quando nós nos afastamos um pouco do Senhor, quando nós não oramos, quando nós não buscamos, não temos intimidade com o Senhor,